Jesus, a ti me achego, com temor no coração. És o meu maior anseio, Rei da minha salvação. Pai, a ti eu agradeço por tão infinito amor que recebe com carinho este pobre pecador. Boa é tua vontade de onisciente Deus, que meus planos sempre estejam conectados com os teus. Ó, perdoa os meus pecados, venha me disciplinar, que a pureza de tua glória venha em mim habitar. Santo e majestoso Deus, exaltado é o Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Sejas tu meu pensamento, ao dormir eu acordar. Dá-me sede da palavra, sempre nela meditar. Faz de mim pequeno Cristo, digno de ser filho teu, anunciando as boas novas, salvação que vem de Deus. Santo e majestoso Deus, exaltado é o Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Te a honra e a glória para sempre. Amém. Meditação e pregação da Palavra de Deus, Evangelho de Mateus, capítulo 24. Lemos durante o culto o contexto dessa passagem. Agora, se Deus permitir, vamos entendê-la. Mateus capítulo 24, versos 45 a 51.
série de pregações nas parábolas. Esta é a 18ª pregação, 18ª parábola que eu preguei, e a maioria delas no Evangelho de Mateus. Só falta uma para pregar todas as parábolas do Evangelho de Mateus, que eu pregarei no mês que vem, que é a parábola da ovelha perdida, que é diferente do sentido da parábola usada em Lucas. Depois a gente vai para Marcos e as parábolas de Lucas. Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versos 45 a 51. Você pode deixar a sua Bíblia aberta. Nós também leremos durante a mensagem o capítulo 25. Servir a Deus é um privilégio. Você desfruta desse privilégio de servir a Deus? É um grande privilégio. O Senhor distribui dons, compartilha com seus servos esta dádiva, um trabalho que ele poderia fazer sozinho, mas ele, por sua graça, compartilha conosco. Os discípulos desfrutam a honra de serem servos na lavoura de Deus. A parábola do servo bom e do mau, como leremos, ensina um princípio. E, em geral, as parábolas ensinam um tópico ou um princípio apenas. A parábola do servo bom e do mau ensina que os verdadeiros cristãos devem viver como bons servos cujo Senhor encontra-se ausente. Os verdadeiros cristãos devem viver como bons servos cujo Senhor encontra-se ausente. Quando você está trabalhando e o seu chefe não está, como é o seu trabalho? Como você realiza ele? Sob as vistas, uma forma de trabalho, e quando ele não está, outra. Os verdadeiros cristãos devem viver como bons servos cujo Senhor encontra-se ausente. Ainda que o tema desta parábola seja semelhante à dos talentos, a parábola dos talentos, o princípio é que nós devemos nos empenhar no serviço que nos foi confiado. O foco da parábola de hoje, desta história, é a fidelidade ao Senhor e a sensibilidade com a incumbência que recebemos. O foco é diferente. Inclusive, nos comentadores bíblicos que eu li, eles passam bem rápido por aqui. Quase não comentam essa passagem, porque a consideram uma irmã da parábola dos talentos, mas eu acho que ela tem muito a nos ensinar por causa do seu foco, que é diferente da parábola dos talentos. É a fidelidade ao Senhor e a sensibilidade com a tarefa que recebemos. Você já ouviu aquele ditado popular para pessoas que fazem as coisas de maneira indiferente ou displicente? Deixar alguém, por exemplo, deixe algo com alguém displicente. Por exemplo, aquele ditado: se eu deixar 2 tartarugas com você, já ouviu? Uma foge e a outra fica grávida. Ou seja, deixou algo na mão de alguém displicente. Esse é o assunto desta parábola importantíssima. Fidelidade ao Senhor e sensibilidade com a incumbência que recebemos. Qual o propósito principal da mensagem de hoje? Que você, irmã, que você, irmão, desempenhe bem as incumbências dadas a você pelo Senhor Jesus. Que você desenvolva essas incumbências conforme a vontade de Deus. Um outro propósito é que o Espírito Santo desperte a sua paixão pela obra do reino. Que conecte você à missão que lhe foi confiada.
Talvez você esteja desconectado dessa missão. Talvez você esteja desapaixonada por esta missão. Então a palavra de hoje vai ao encontro nesse sentido. Sobre o contexto, nós falamos das parábolas aqui no Monte das Oliveiras, proferidas pelos discípulos em particular. Abra sua Bíblia lá, deixa sua Bíblia aberta, Mateus 24. A quem se dirige essa parábola que nós leremos hoje? É interessante que esta parábola registrada por Lucas, a hora que Jesus conta essa história, eles perguntam: a quem se dirige essas palavras? E Jesus não responde claramente. Mas aqui nós sabemos que essas parábolas são proferidas aos discípulos em particular. Capítulo 24. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os seus discípulos em particular. Então esta parábola que leremos hoje é para você, discípulo, discípula de Jesus. Mas, apesar de servir como alerta para os discípulos de Jesus especificamente, serve a todos os que ouvem. Mas o foco são os discípulos. Quem são os discípulos? Por que eles os chama em particular? Os discípulos são aqueles que entregaram suas vidas a Jesus. Deixaram suas redes para o seguir. Crucificaram com Cristo e ressuscitaram com Cristo. Aqueles que o reconhecem como Senhor. Aqueles que optaram por servi-lo. Aqueles que se comprometeram com a fé e com a obediência aos seus ensinos. Por isso ele diz: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Este é o discípulo. Espero que você se identifique com este grupo. Entregou sua vida a Jesus, reconheceu-o como Senhor, crucificou o velho homem na cruz, optou por servir, comprometeu-se com a fé e obediência. Então é dirigida a este grupo esta palavra. O contexto em que essas parábolas estão inseridas, tem a parábola das 10 virgens, as parábolas do talento, a parábola das figueiras e esta parábola que leremos hoje estão inseridas no grupo de assunto sobre a iminência da vinda de Jesus. Nosso irmão orou. O contexto é esse. Jesus ensina que não demorará, ele voltará. O contexto, então, é a iminência da vinda de Jesus e como a igreja deve se comportar na sua ausência. Ensinaram, nós já passamos por todas elas, nos ensinaram sobre a necessidade de vigilância, diligência até o retorno de Jesus. E a parábola de hoje nos fala especificamente sobre a fidelidade ao Senhor e a sensibilidade necessária durante a ausência de Jesus Cristo. Vamos para a palavra de Deus, capítulo 24. Lerei o versículo 45 primeiro. É o preâmbulo da história para nós compreendermos. Esta parábola começa com uma pergunta que deve ser respondida. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou seus conservos para dar-lhe sustento ao seu tempo? Então, a parábola começa com esta figura. O servo, que eu chamo aqui de fiel, prudente e paciente. Embora a palavra paciente não esteja explícita, ela está implícita na história. Um servo fiel, prudente e paciente.
e nós devemos nos identificar com este. A palavra servo é a palavra doulos, que é escravo. E no contexto da romano, havia tipos de trabalhos para os escravos. Alguns, por exemplo, eram encarregados de levar a criança até a escola. Era o pedagogo. Pedagogo. Quem é pedagogo aí? Era essa a história. Era aquele escravo que levava a criança e trazia de volta para casa. Levava ao caminho da aprendizagem. Sermão também é cultura, né? Havia também tipos de escravos com trabalhos mais serviços. Por exemplo, aqueles que lavavam os pés a quem chegava em casa. Era a tarefa dele. E Jesus faz o trabalho desse escravo ao lavar os pés dos discípulos. Mas há também aqueles escravos que se destacam e recebem uma tarefa de mordomia, de gerência, uma tarefa especial. Ele recebe uma posição elevada, a tarefa de servir aos demais, de suprir as suas necessidades, de cuidar dos demais escravos. Por quê? Porque ele tem a confiança do seu Senhor. Então, entre as qualidades apresentadas deste primeiro servo estão, primeiro, que ele é confiável. Ele é fiel ao seu Senhor, a ponto de ser colocado numa posição de alta responsabilidade. Cuidar dos demais. Em segundo lugar, ele é prudente. A palavra phronesis, grega, significa também prudência no sentido de sensibilidade à demanda que lhe foi confiada. Ou seja, ele tem consciência da posição que ele está, da importância que ele tem para o bom andamento da casa. Então, ele é fiel, ele é prudente nesse sentido. Ele sabe que ele tem um trabalho importantíssimo a desempenhar. Ele é sensível às demandas que lhe foram confiadas. Ele não é omisso, não é displicente. As versões gregas que li descrevem que responsabilidade é cuidado, mas são duas palavras diferentes para cuidado. Uma delas é oikias e outra é terapeu. Ou seja, tem tanto o significado de tratamento médico, terapia, quanto a manutenção do sustento, o oikia, que é dar alimento. Veja só a responsabilidade. O escravo se machucou, quem vai cuidar? É este servo bom e fiel. O escravo está com fome, quem é que vai alimentar? Este servo bom e fiel. Ou seja, este servo foi alçado a uma posição elevada, a de servir aos demais. Tudo que é necessário aos demais servos para que estejam em condição saudável. E a pergunta de Jesus é: quem é este? Você se identifica com este servo bom e fiel? Serva boa e fiel? Prudente, né? Como nós temos visto aqui, sensível às demandas que lhe foram dadas. E o versículo 46 e 47 temos uma conclusão. A aplicação de Jesus para aqueles que agem assim. Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. O irmão orou que quando o Senhor vier, não nos ache dormindo, não nos ache dispersos, desatentos, porque esta é a mensagem que eu tenho pregado já há um mês, mais ou menos, mais de um mês. Versículo 47. Em verdade vos digo que será confiado todos os bens. Então, nos versículos 46 e 47, nós temos o resultado da fidelidade e da prudência.
Fidelidade, os irmãos entenderam, e prudência no sentido de sensibilidade à percepção da importância do seu serviço. A serva que for encontrada agindo corretamente na ausência do seu patrão será feliz quando ele voltar. Seguramente, pelo contexto, o Senhor aqui é uma referência a Jesus. E os servos referem-se aos discípulos que o ouviam. Por sua fidelidade e sensibilidade, o Senhor diz: vocês serão abençoados em abundância. Felizes, muito felizes, se eu os encontrar nesta situação. E não só serão felizes, eu vou lhes atribuir mais confiança, mais responsabilidade. Vocês trabalham bem para ter promoção no trabalho? Certamente, vocês devem procurar o melhor a fim de terem melhores posições. Mas junto com a promoção também não vem a responsabilidade. E com relação ao reino de Deus? Você tem pensado assim também? Ou os interessados em responsabilidade dêem um passo à frente? E não só isso. Diz a conclusão de todo esse contexto do Sermão das Oliveiras, que os seus discípulos que servem com fidelidade e sensibilidade herdarão o reino dos céus. Capítulo 25, versículos 31 a 40. Você pode acompanhar comigo a leitura. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade e todos os seus anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros como o pastor separa os cabritos das ovelhas. As ovelhas são mansas, os cabritos dão cabeçada, né? Já viu? E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, bem-aventurado. Entrai na posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo. Por quê? Veja a diligência. Porque tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Preso foste me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? Ou quando te vimos enfermo ou preso e fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Vocês foram encontrados fiéis e sensíveis à incumbência que eu lhes dei. Portanto, vocês serão abençoados e herdarão o reino do meu Pai. Bem-vindos à casa do Senhor, ao reino do meu Pai. O servo fiel, prudente e paciente, porque aguarda com paciência a vinda do rei, do seu senhor, ainda que demorado. E o resultado da fidelidade e prudência é ser abençoado. Jesus usa uma outra figura, né? O nosso irmão também, Arthur, orou, e nós possamos saber bem a diferença entre eles. Louvado seja Deus, porque é isso que temos que entender. Capítulo 24, por favor, retorne. Nós temos agora a descrição do servo infiel, insensível e impaciente. O oposto
do primeiro servo. Versículo 48 e 49. Mas, se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se. Você percebe uma nuance nessa passagem? Mas se aquele servo, aquele qual, o mesmo que aparentava ser um bom servo. Nós vamos entender melhor isso. Mas se aquele servo que parecia, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, e passar a espancar seus companheiros e a comer com ébrios, então este servo, o tempo revelou o que estava de fato no seu coração. A princípio, ele pareceu fiel, sensível e paciente, mas demorou demais. E o que aconteceu em seu coração? Mudou. O tempo foi a forma de revelar o caráter do verdadeiro servo. No fundo, qual é o pecado deste homem? Qual é o pecado que Jesus está condenando? Hipocrisia. A espera demorada do seu Senhor serviu para revelar o seu caráter reprovável. Comum quem é aqui patrão, quando a pessoa vai querer trabalho, passa na entrevista, estou precisando. Nossa, preciso muito. Minha família está lá. O senhor falar, eu faço. 3 meses. Assinou o registro. O que acontece com muitos? Revela o verdadeiro caráter. É disso que Jesus está falando. Isso não é penetrante, irmãos? Aquele patrão pode ter confiado num homem como Canaã ou como Israel confiou no Egito. Ele apoiou-se numa cana. E esta cana, ao invés de servir de bengala de apoio, furou as suas mãos. E deve ser perguntado, quem é o servo bom e fiel, que já com o passar dos anos não afrouxou na sua sensibilidade, na sua fidelidade, e pela sua impaciência passou a fazer o contrário do que lhe foi confiado. O Senhor confiou a seu servo uma tarefa que não foi corretamente cumprida. Não foi corretamente cumprida. O servo infiel passa a espancar seus conservos. Já pensou? O que a impaciência causou? Revelou o caráter. Ao invés de tratá-los, terapia, feria-os. E ao invés de sustentá-los, ao invés de estar sóbrio, controlado, ficou descontrolado por suas paixões carnais. Comia e bebia, exatamente como aconteceu com os contemporâneos de Noé. Casava-se e dava-se em casamento. Quando menos esperava, veio o Senhor. Arrebatou os eleitos e destinou os demais à perdição. Então, perceba como o tempo é fundamental para revelar os filhos de Deus. Começa aquela empolgação. E às vezes até convidar o pessoal da internet, está muito empolgado, vem aqui para a Igreja Presbiteriana Conquista que nós vamos ver essa empolgação aí. Vai ficar sentado, vai ouvir, vai ser tratado. De boas intenções e empolgado, o inferno está cheio.
Que palavra abençoada. Refletirmos se já, depois de um tempinho na fé, nós não estamos nos portando e revelando o nosso caráter infiel, insensível e impaciente. E o resultado, caso agirmos assim, que longe de mim desejar que vocês ajam e eu também, resultado, versículos 50 e 51. O que acontecerá se este caráter for revelado e for isto mesmo? Virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera, em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Entendeu? Nossa, mas 4 versículos podia ter, né? Podia passar direto nisso aqui. Ali haverá choro e ranger de dentes, ou seja, aflição para toda a eternidade. Eu sempre cito esse exemplo porque foi marcante para mim, viajando com um pastor da Igreja Batista, daqui para Minas Gerais, 800 quilômetros, se não me engano, quase 10 horas de viagem, 8 horas, e ele tinha bruxismo. Ele dormia e o dente dele... Imagina 8 horas dirigindo com aquele negócio na orelha. Era aflição em cima de aflição. E assim será para aqueles que não forem encontrados fiéis, sensíveis e pacientes. Não apenas isso. O resultado, então, da infidelidade, da insensibilidade e da impaciência será o castigo preparado aos hipócritas ou aos servos inúteis. Veja o mesmo capítulo 25, versículo 26. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, saiba que eu ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai o que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Mas ainda mais grave, no capítulo 25, versículos 41 em diante, naquele contexto da inutilidade. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Sendo forateiro, não me hospedaste, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não foste ver-me. Ou seja, revelou seu caráter, deixando de estar sensível às demandas que lhe foram confiadas e também deixou a sua fidelidade. Resultado, versículo 45. Então lhes responderá: em verdade vos digo, sempre que o deixastes de fazer a um desses mais pequeninos, a mim deixastes de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Nós estamos encerrando as parábolas do Sermão das Oliveiras. Depois nós iremos para outros temas das parábolas. O que nós concluímos, portanto? Que os discípulos, coerentes com seu chamado, conscientes e sensíveis da sua responsabilidade, receberão mais responsabilidade e atribuição e o reino de Deus. Aqueles, porém, que se mostrarem hipócritas, perderão as suas atribuições. Eu tenho crianças aqui, mas eu vou ter que falar. Versículo 51, quando diz castigá-lo-á, sabe o que significa? Na língua grega significa
será cortado em pedaços e lançados na situação de terror eterno. Hoje, não sei que calhas d'água, peguei o celular e vi um vídeo da implosão daquele submarino Titã, como seria o corpo humano. Virou água. Essa é a imagem, esquartejados e lançados na morte eterna, para sofrimento e dor. Eu quero então aplicar esta passagem antes de refletir sobre alguns pecados para os quais essa passagem nos ajuda a meditar. A primeira delas, lembrando que eu tenho buscado da parte de Deus aplicações que sejam princípios universais. O que é isto? Que você vai ouvir essa pregação daqui 20 anos e as aplicações permanecerão as mesmas. Porque elas procedem da palavra. Não tem objetivo de ferir ninguém pessoalmente. É a palavra de Deus falando aos corações. Então, primeira coisa, displicência. Você sabe o que é displicência? Aquele que demonstra descaso, falta de empenho no que faz. Descuidado, descuidada, que não tem entusiasmo, está entediado, apático. E aqui, apático à sua vocação de serva. De serva. Quais são os efeitos disso do ministério? Quais são os efeitos desta displicência na sua vida espiritual e na vida da igreja? Devastadores. Pense na limpeza. Se tivermos oportunidade de ser displicentes, como estaria eu hoje aqui? No horário. Se o pastor tivesse esta dificuldade, displicência, um dia começasse 9h15, o outro 9h20, o outro 10:09. Na organização do culto. Na assistência aos necessitados. Hoje, depois eu faço. Não precisa assim também, né? Assistência aos santos que estão necessitados. Já pensou se eu fosse displicente? Nas ofertas. Domingo que vem, ou outro. A displicência tem um efeito devastador, irmãos, na sua vida espiritual e no desenvolvimento do reino da igreja local. Hipocrisia. Outra questão, né? Talvez a gente pareça confiável, pareça sensível, mas Jesus está demorando muito. E aí nós nos revelamos infiéis, passamos a comer e beber, insensíveis, deixamos de servir corretamente e revelamos nossa impaciência. E a hipocrisia não resiste ao tempo. Eu não sei, ainda não fiz um juízo de valor sobre isso, mas infelizmente eu preciso de tempo para confiar nas pessoas, para lhe atribuir coisas. Eu tenho muita tristeza de confiar bens maravilhosos a pessoas que se mostram infiéis, se mostram impacientes e que não são sensíveis à vocação que receberam. Então isso é um problema também, para mim. Preciso rever. Hipocrisia. O servo parecia ser muito útil. Deixa aqui, 3 meses. Carimbou a carteira. Você vai vir sábado? Eu não. Tem uma hora extra aí, preciso... Não, aqui. Faz isso pra mim. Não tá no meu contrato. Mas eu fui gerente do setor de quase 120 pessoas. Eu sei o que é. Quando você vai contratar, você pensa que eu falei isso aqui, mas depois, 3 meses.
revela o seu caráter. Será que não temos feito isso na fé? Indiferença é uma questão aqui também. Falta de interesse. Estado de tranquilidade. Não se envolve com as situações. Fala, isso aí não diz meu respeito. Isso aí é com o pastor, com o presbítero, com o diácono. Não me diz respeito. Indiferença. E tem uma aqui que é aplicação para os presbíteros e particularmente para mim. Dominação. O servo infiel perdeu a visão da sua condição. O que ele era? Servo. Qual o posto mais alto que ele alcançou? Servir os demais. Mas o que ele acabou fazendo? Ele agiu de maneira independente daquele que o designou. Era para ele cuidar, mas ele passou a espancar. Era para ele alimentar, e ele abandonou. Por quê? Ele passou a agir independente do seu senhor, achando que era senhor. Irmãos, como é perigoso nós, como líderes, deixarmos de servir e nos tornarmos dominadores violentos do rebanho de Deus. Como é perigoso e como é fácil nós cairmos neste pecado. Então, diante dessas reflexões, duas aplicações. A primeira, quero convidá-lo a agir conforme a posição elevada que você recebeu. Cuidar dos demais, servir. Quem quer ser o maior, diz o Senhor, seja o que vos sirva. O serviço aos conservos é o lugar mais alto que podemos alcançar. Quando você está servindo ao Senhor, quando você está servindo aos seus irmãos, ainda que esteja lhe custando caro, ao invés de reclamar, lembre-se, eu estou numa posição elevada. O último da fila, porque o Senhor me deu esta graça. Agir conforme a posição elevada que recebemos, com fidelidade, sensibilidade e paciência. E, segundo lugar, nós agimos com fidelidade, sensibilidade, perseverança. Perseverança. Os discípulos foram incumbidos com uma responsabilidade. Anunciar o evangelho, servir uns aos outros. Eu quero dar exemplo que eu fiquei tocado com o culto da igreja indígena ontem, presbiteriana indígena. Completou 15 anos de existência e a Missão Kaiowá, que é uma missão evangélica de assistência social entre guaranis e outras etnias indígenas, completou 95 anos. E aí eles estavam ali no chat me senti no culto doméstico, tive que falar pelo chat. Ali no chat, eles estavam saudando, por exemplo, a irmã do coral, que está há 20 anos na frente das crianças. 20 anos. Na mesma igreja, com muitas dificuldades. Estavam falando para a irmã, 20 anos na frente do coral Mitian Roti. Também elogiaram o pastor Benjamin. Não é o Benjamin ali não, é o pastor Benjamin, que ficou 36 anos na missão. Não pense que é fácil, porque, infelizmente, também não sei o contexto, mas um dos pastores designados para a missão Kaiowá, no último concílio, quem assistiu, estava dando uma bronca em todo mundo, quase que passando pires para a missão Kaiowá. Ou seja, mas aí contornou a situação e ele acabou ficando, ele estava ontem no culto dirigindo o trabalho. Pastor Benjamin, 36 anos no ministério, ali. A sua esposa, Margarida. E a Margarida, da cozinha, falou, irmãos, eu estou aqui cozinhando para 1.000 pessoas. Olha aí, equipe de eventos. É claro que ela estava com uma equipe lá. Estou cozinhando para 1.000 pessoas, enquanto isso ela assistia do celular.
36 anos. É pouco tempo. O caráter cristão revelado no serviço e no decorrer do tempo. E graças a Deus, muitos têm tido este exemplo aqui na nossa pequena igreja. Siga estes modelos e receba do Senhor: bem-aventurado. Eu vou lhe atribuir mais coisas e entra no reino do teu Pai. Que o Senhor nos ajude. Amém. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar. O mais rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mais rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar.